Seja bem-vindo a mais um vídeo, parte 2 aqui com a Jaque. Ela chegou no Canadá, agora a gente vai estar descobrindo, vocês vão ver que história incrível, que história engraçada e difícil quando ela chegou no Canadá para recomeçar, trabalhou e tal, enfim. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue no Instagram. E para você que quer tirar o seu visto para o Canadá, Estados Unidos ou algum outro país, link na descrição, entre em contato, fala com Alexandre e sua equipe, faça o seu visto.com. Ligue, tira todas as suas dúvidas, fala que veio para Aurélio Canadá e segue o jogo. Agora, se você quer comprar passagem também para o Canadá ou qualquer país do mundo, fale com Marcelo da Clube App Milhas. Tem o melhor preço, muito boa pessoa, vai estar trazendo para você aí passagem, preço incrível. Só ligando lá para vocês saberem como é que é. Atendimento muito bom. E não se esquece de virar membro do canal se você não é membro ainda, para estar ajudando a esse canal a crescer cada vez mais. Estamos aqui com a Jaqueline, para quem não viu a parte 1. Jaqueline, de onde vem mesmo? Rapidinho, só para dar uma refrescada na memória do pessoal. Minas Gerais, Minas Gerais, lá de Tabajara, nasci em Pocrane, em Minas Gerais. Quem conhece não esquece jamais. Esquece jamais. Tem um ditado, né? Já. Hoje eu relembrei Minas Gerais, viu, comendo tanto bolo aqui, nossa, maravilhoso. Mas aí, Jaqueline, a gente então chegou no Canadá, abriu a porta, tomou aquele vento gelado, falou que vento maravilhoso, que vento gelado, gostoso, em pleno inverno. Aí eu tô curioso agora, como é que foi dali pra frente? De cara, eu me apaixonei com o Canadá, apesar do inverno, mas eu sempre pensava, esse inverno não é pra sempre, vai ter calor aqui Alguém nesse já lugar, tinha né? te falado Alguém tinha que falado, sim. O inverno era longo, mas tinha um calorzinho. Eu fiquei encantada, assim, O que mais te encantou, assim, no Canadá, então? Chegou no inverno, o que mais te encantou? Cara, eu vi muita esperança, sabe? Assim, parecia paz, eu senti paz, porque no inverno você parece que, eu não sei, eu tinha a sensação que era só eu ali. Porque fica muito calmo no inverno, né? Tipo, final de semana, então, ninguém tá movimentando. Você pensa assim, gente, parece que o mundo acabou e só tem você no mundo. Tem eu aqui, deixa então, eu aproveitar. Eu me sentia muito em paz, sabe? Muito. Eu pensava assim que eu nunca ia ter um estresse. Nossa, foi muita ilusão. As pessoas vêm com muita ilusão e quando chega dá essa impressão, assim, que a gente vem com aquela ilusão que aqui tem muita segurança. Cheguei no paraíso, né? Não tipo aquela assim... ilusão, porque realmente o país oferece muita segurança, uma qualidade de vida excelente, né? Sabe, de não ter que abrir a porta e ver o vizinho na sua porta, vendo você toda hora. Porque as pessoas ficam mesmo fechadas aqui, é muito privado. Então, eu gosto muito disso, da parte privada. Eu sou uma pessoa, eu sou muito da roça, muito caipira. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Eu sou uma pessoa totalmente desconectada das redes sociais. Pra me ver, se você postar no Instagram, eu tenho que pedir um amigo. Ei, deixa eu ver meu vídeo aí no Instagram. No seu Instagram. As minhas amigas sempre falam, Jaque, por que tu não faz Instagram? A gente quer compartilhar alguma coisa com você. Falar, gente, não tenho tempo pra isso. Realmente não tenho. Aqui é muito corrido, né? Muito corrido. Mesmo no Brasil, eu trabalhava todo santo dia. Criar uma filha sozinha não é brincadeira, né? Mas assim, eu acho já que estamos no assunto, já que ser uma mãe solteira, né? Ser uma mãe solteira aqui é muito difícil, tá muito difícil. Como é que é você lidar com isso? Cara, ser mãe solteira é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É só quem sabe o que é ser mãe solteira. Porque um casal. Será que ser mãe solteira no Canadá é mais difícil do que no Brasil? Tipo assim? Sim, e vou te falar por quê. Você é mãe solteira. Você é vó, você é avô, você é tio, você é pai, você é tudo. Você não tem ninguém. E aqui não tem como deixar a criança lá, né, Jaque? Aqui eu acho muito legal essa parte. Tem que estar sob os cuidados de alguém sempre, né? Sim, sob os cuidados de alguém. E a pior parte, pra mim, foi a parte mais difícil do Canadá. Foi o dia que eu tive que deixar a minha filha na porta de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Nossa. E no Brasil nós temos isso, né? Não entra no carro de uma pessoa que você não conhece. Não fale com estranhos. Não abra a porta para estranhos. Tipo, seu filho, você jamais deixaria seu filho 5 minutos com uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, assim, isso foi uma coisa que me doeu demais. Mas eu não tive opção, né? Então, tipo assim, e a minha filha já tinha... Quando você eu vi, tinha minha que filha trabalhar tinha 6 anos. E tinha que deixar a filha com minha filha tinha alguém. 6 anos quando ela estava grandinha, contava as coisas e tal. Tive algumas decepções. Ela contava algumas coisas assim. Aconteceu com uma babá, sabe? Nossa, não maus tratos, mas assim, reclamações da minha filha, me coisa deixou que a gente bastante pensa chateada. assim, pô, não precisava de Sim, disso, coisa né? que te corta o coração de você. Nossa. E eu me lembro um dia que a minha filha falava, mamãe, eu não quero ir.
Eu falava, filha, mas eu preciso trabalhar. E ela falava pra mim, ok, ia. E aí teve um dia que, de manhã, ela falou pra mim, pra onde você vai me levar? E eu falei que eu ia levar pra casa dela. Ela falou pra mim, eu não vou. Ela não disse eu não quero. Ela disse, eu não vou. Aquele dia eu não fui trabalhar. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Hoje ela se opôs, eu não vou. Então assim, você falou, tem que descobrir o que aconteceu. É sofrido. Aí eu já não mandei mais, falei que eu não ia mandar mais, Arrumou não procurei outra, confusão, como é que porque arrumei outra. E graças a Deus apareceu. Eu fui abençoada e sou abençoada por pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar com a minha filha. Eu tenho amigas que assim, eu não tenho palavras para você conheceu aqui no Canadá? Conheci aqui no Canadá, assim, por coincidência, e assim, que eu não tenho palavras para descrever o que elas são para mim. Que são pessoas que me ajudam demais. Eu tô busy, com correria, precisando... E a minha filha às vezes está de férias e elas pegam ela, olha, vamos levar a Júlia pro Underland, vamos levar a Júlia pro parque, vamos levar a Júlia pra praia. Então assim, aquele tempo que eu não tenho, elas fazem pra mim. E às vezes ela fala, amiga, vamos tirar um dia pra você vir também e tal. E eu quase não consigo ter esse tempo, assim, pra ir em galera. É difícil demais mesmo. Pra ir com a galera. Não tem tempo aqui, a gente só trabalha. E assim, eu aqui no Canadá, eu falo que eu fui ver realmente o que é ser mãe solteira aqui no Canadá. Eu vi o que é a responsabilidade de um marido, de um pai, que tem a responsabilidade de pagar as contas, o aluguel, dar comida, pôr comida na mesa. Então eu vi isso aqui no Canadá. Porque você veio fazer tudo sozinho, né? Porque apesar de ter tido um relacionamento que com o tempo acabou, a gente se separou, mas agora sim eu tô vendo que é ser mãe solteira. Porque eu tive meu pai a vida inteira do meu lado, né? Toda a vida eu trabalhei e tudo, mas quando você tem alguém ali do seu lado, é como se você tivesse a âncora. Isso. E você sabe, qualquer coisa que acontecer, se balançar isso aqui, alguém tá te segurando, né? Então era isso. E com o relacionamento que eu tive também, era isso. Eu sentia essa proteção, esse apoio. Mas quando eu me separei, eu falei, agora é você e você, né? É você e você. Né? Tipo, você vai contar com você, né? E tal. Então, assim, foi quando eu vi ser mãe solteira. Não é fácil. Não é fácil porque você precisa ter tempo para seu filho, precisa ter tempo para poder ajudar no homework, dar atenção, brincar. Olha, tem um quebra-cabeça aqui que fica, tipo, 15 dias pra gente conseguir montar um quebra-cabeça, porque eu chego, monto um pouquinho, então demora, eu não tenho tempo, mas todos os dias um pouquinho e tal. Então é muito complicado. Então vamos lá então, aí o processo é mãe solteira, cuidar da casa, ser mãe, pai, vó e tio, tudo ao mesmo tempo, professor e tudo mais, que essa é a realidade mesmo, não tem jeito aqui. Trabalho, qual foi o seu primeiro trabalho aqui, como é que foi? Hoje eu sei que você trabalha na construção, mas o seu primeiro trabalho qual foi? Sempre foi na área da construção? Sempre foi na área da construção. A parte quando eu entrei no trabalho, eu adoro contar isso, sabe? Eu tenho muito orgulho de contar isso. Vale dizer que você foi pro servente de pedreira. Não. Não, porque é um trabalho pesado, por isso que eu tô falando, né? Não duvidando da sua capacidade. Mas eu não seria capaz da capacidade da mulherada. É porque é um trabalho assim. Não, com bem certeza. Brutal, o brick né? não. O brick, eu já vi uma mulher no brick, mas eu vou te falar a verdade, eu não me arriscaria, sinceramente. É muito loucura. É muito você pesado. Viu que é muito pesado, muita correria e tal. Muito pesado. Eu já vi muitas pessoas, muitos amigos meus com os músculos todos infeccionados e tal. Acho que é loucura, mulherada, não vai inventar, tá? Aí você falou, vamos migrar para uma área mais fácil então. Sim. Como é que você chegou à conclusão? Então, igual eu tô te falando, eu nunca teve nos meus planos isso, trabalhar na construção e tal. Mas aí esse amigo dele teve um acidente no trabalho. Ele caiu de um escafo e quebrou os 2 pulsos. Nossa. Esse amigo dele. Caraca. Quebrou os 2 pulsos e quando a pessoa quebra a mão, cara, o que ele faz? Ele não toma banho, ele não come sozinho, ele não consegue fazer nada. E a esposa dele tava trabalhando, teve que parar de trabalhar pra cuidar do marido. E aí um dia ele falou pra mim, olha, eu preciso visitar o PC. Eu até falei o nome, a gente chamava ele de PC. Eu preciso visitar o PC, meu amigo caiu, machucou, mas eu não conhecia eles. Eles eram de Avarenga, mas só que eu não conhecia, eu não frequentava aquelas áreas, a gente ficava mais pro outro lado, do nosso lado de cá. E eu falei, ok, vamos lá visitar seu amigo, né? E aí fomos lá, conheci o casal e a gente conversando e tal, e perguntei sobre o trabalho, como que era o trabalho aqui, aquela curiosidade então, quando a gente chega, né? Lá, isso já tinha quanto tempo que você estava aqui já? Isso tinha tipo
Uns 20 dias. Uns 20 dias. Uns 20 dias. Isso foi em setembro, eu tinha chegado dia 15 de julho. Eu cheguei dia 15 de julho. E aí, eu conversando com ela e tal, eu falei pra ela que eu tava pensando em trabalhar, achar alguma coisa pra trabalhar e tal. Aí eu falei como que tava o trabalho dela. Ela falou assim, olha, o meu chefe já tá me mandando mensagem precisando do trabalho, porque eu trabalho por peça. Eles estão esperando o trabalho. Era naquele que você me conheceu, aquele tipo de trabalho que você me conheceu. A gente fazia de tudo, a limpeza do drywall, o fire tape, o fire caulking. Naquela época você fazia de tudo já, né? De tudo, já fazia de tudo. Porque funciona assim, a gente trabalha sob contrato. E quando a gente pegava o contrato, a gente pegava com várias etapas, né? Então ela fazia isso. E aí ela falou pra mim, eu já tô quase ficando louca, porque eu não sei o que fazer. Porque eu não posso deixar meu marido aqui, porque ele não consegue tomar um café, ele não consegue ir no banheiro. Eu tenho que ajudar ele pra tudo. E também, meu marido agora não tá trabalhando, eu preciso trabalhar, não posso trabalhar, tem que fazer dinheiro, porque agora quem vai pagar as contas sou eu, porque ele não vai trabalhar. E como eram ilegais, automaticamente não tem direito de nada, né? E, infelizmente isso acontece quando uma pessoa ilegal se machuca, a situação complica muito. Complica, né? Então eu falei pra ela, olha, eu quero aprender o trabalho, alguma coisa e tal, eu me disponho a ir com você. Você me ensina. Se você me ensinar, eu vou trabalhar pra você. Ela falou pra mim, mas eu não posso pagar. Ela era dona da empresa, alguma coisa assim? Não, ela não é aquela dona da empresa. É como se ela tivesse uma empresa, ela trabalhava com business numbers. Mas só que ela já pegava ela pegava o contrato direto com o chefe. Isso. E pegava direto com o chefe e ela era responsável pelo trabalho. Se ela não conseguisse fazer o trabalho sozinha, ela tinha que contratar pessoas por conta dela, né? E eu falei pra ela, olha, eu me ofereço voluntariamente pra ir te ajudar e você me ensina. Você não precisa me pagar. Porque ela falou, eu não tenho trabalho pra poder pagar uma pessoa. Porque se eu for pagar uma pessoa, eu não tenho dinheiro pra mim. Porque o trabalho, aquele contrato, depois eu passei a pegar, aquele contrato funciona. Às vezes tá bombando, muito trabalho, e depois dá aquela caída, e você mantém você mesmo, sozinha consegue fazer. Ela tava nessa fase, de conseguir manter o trabalho, pra ter o salário dela, mas sem precisar de ajudante. Isso. E eu falei pra ela, ok, eu vou ser eu me ofereço voluntariamente pra te ajudar. A gente vai lá correndo, trabalhando. Você dá comida ao seu marido, dá banho nele de manhã, dá comida a ele, e a gente corre lá. Trabalhamos nós duas, correndo 2 horas, 3 horas, e você volta pra casa. Por isso que você até hoje é acelerada, igual eu te conheci lá, porque costumou nesse ritmo acelerado e tal. E aí ela falou, olha, então faz o seguinte, se você quiser assim, eu nem me sinto bem de fazer isso, mas eu falei, não, eu tô te oferecendo. Não foi ela, foi eu que me ofereci de ser uma voluntária pra ajudar ela. Depois de vários anos de Canadá, de briquileiro, eu fiz assim também. Foi assim que eu migrei pro drywall. Porque eu fui com um amigo ver e trabalhar com ele lá pra sentir como é que era. Pois é. Aí falei, não, tem que ficar aqui, eu vou sair desse frio aí. Né, sair do frio, Então, aí fiz isso com ela. Aí a gente ia rapidinho, eu falei com ela, se você achar que eu consigo fazer sozinha, se você estiver muito busy lá, quando você vê que tá dando a hora de vir ou levar no banheiro, porque era uma situação tão complicada que ele não conseguia nem desabotoar a calça, porque ele tava com os 2 pulsos totalmente sem mobilização, né? Aí ele foi e a gente fazia isso. Aí quando tinha muito trabalho que ela conseguia me mostrar o que eu fazia sozinha, aí ela acelerava para poder adiantar e me deixava lá sozinha. Era o prep work, né? Era o prep work, esse trabalho? Não, era tudo. Tipo, o prédio começava mesmo, quando começava por janela, a gente começava já a fazer o fire stop, o fire caulking, everything, tudo. A limpeza do drywall, tudo. Então, assim, começava mesmo junto com o pessoal da janela. Às vezes não tinha nem janela, a gente já tava lá, num frio danado, né? E o inglês fez falta pra você quando você começou? Cara, o inglês foi uma loucura. O inglês foi uma loucura, mas medo é uma coisa que eu não tenho. Eu não sabia nada, não sabia nada, mas eu sempre fui muito atenta no que eu vejo. Então, tipo assim, se você sabe fazer o trabalho, tu não precisa saber falar, você precisa saber fazer. Então, por que você vai ficar falando? O patrão não quer você de papo, pensa na frente do profissional, né? Vai ter que fazer aquilo, já vão lá fazer que não vou precisar falar. Sim, a tática que eu usava também quando
quando não falava sim, inglês. Exatamente. Pô, eu tenho que ver como é que é estranho pra não precisar falar. Então, o inglês nunca foi uma coisa que me assustou, assim, de falar, ai, e aí, como que eu vou fazer? Não. Tipo assim, quando eu não entendia, eu dava um jeito de dizer, me mostra. Que se você me mostra, eu consigo fazer. Era assim, que eu dava meu jeito. E aí, eu comecei a ir com ela assim. Aí, depois de uns 15 dias, eu tinha era 2 torres. Dois prédios grandes que a gente estava fazendo na Waterfront. E aí tinha uma menina do lado que estava com muito trabalho. Aí ela sabia que eu estava aprendendo. Aí ela falou pra mim, de repente você consegue vir uns dias comigo também e tal, eu posso te ensinar. E aí eu falei pra ela que eu estava trabalhando voluntariamente pra menina, pra ajudar ela, por causa da situação deles, que ela não estava tendo condições de pagar, por causa que o marido estava precisando trabalhar e tal, eu tinha me oferecido voluntariamente pra ela. Ela foi e falou pra mim, olha, mas você vem e eu vou te pagar a babá pra você. Pagava $50 de babá. E ela falou, eu pago pelo menos a babá pra você. Ela não te pagava um salário, mas pagava o babá. Sim, mas isso não foi ela, porque as pessoas pensam assim, fulano tá te explorando. Não, isso foi eu que escolhi. Isso foi eu que falei, não precisa me pagar, eu sei que você vai ter prejuízo, porque as pessoas não entendem as coisas, sabe? Eu tô dizendo que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Isso foi um caminho que você decidiu. Que eu vi uma luz nesse caminho. Tipo assim, se você fizer isso, agora você não vai ganhar, mas você vai abrir portas. Então, foi isso que eu pensei, sabe? Então, eu falei, ok, tu já me ajuda? Eu tava tirando do bolso, né? E aí, depois de uns dias, elas viram que eu tava desenvolvendo bem, aí no Fire Quanto você pagava da babá? Desculpa, quanto você pagava? $50 eu pagava de babá. $50. Eu pagava de babá. Ou seja, seu diário era $50. Ela me dava $50 pra pagar pelo menos a babá. Isso. E eu tava feliz, ok. Porque quando a gente trabalha na produção, nessa área nossa do drywall, é uma área que depois que a gente é profissional, vou falar do drywall geral aí, né, parte interior aí, a gente ganha bem, mas no início é difícil, né, gente? Sim. Se chega um novato para trabalhar com a gente que não tem experiência, a gente tem que parar para ir ensinar, para ir dar um apoio e tal, e às vezes o salário da gente vai reduzir pela metade pelo fato que a gente está parando, né? Sim. Então é importante mencionar isso, né? Com certeza. Para as pessoas estarem entendendo. Porque as pessoas pensam que vai chegar aqui ganhando rios de dinheiro, e não é assim. Cara, uma criança não nasce sabendo andar, né? Ela primeiro começa aos pouquinhos e tal. E o que é, assim, muito importante é que as pessoas precisam saber que precisa ter um processo para você chegar lá. E alguém vai ter que estar disposto a te ensinar para você chegar naquele lugar, né? Então é muito complicado. As pessoas às vezes não entendem isso, sabe? E quando você vai desenvolvendo, a pessoa começa a valorizar. Você se torna necessário. Quando você se torna necessário, a pessoa já vê, não, mas compensa deixar essa pessoa do meu lado. Então aconteceu assim, aí elas começaram a ver que eu tava bem, tipo, animada e tal, e o trabalho é muito pesado. E aí ela falou pra mim, olha, eu vou começar a te pagar na limpeza, as horas que você trabalhar fazendo limpeza, as 2, já começou a fazer isso, sabe? O que era limpeza lá? Era limpar o drywall. O pessoal tá entendendo, era juntar pedaços de drywall, era limpeza bruta mesmo. Todo o drywall que era feito das unidades, dos demais wall, everything, tudo, era todo e era lixo. pesado mesmo? Muito, é muito pesado. Cara, mas mesmo assim você gostava e tal? Gostar não, né? Mas eu queria trabalhar, né? Assim, no início foi muito sofrido, eu sentia muita dor muscular. Eu me lembro de chegar em casa, minha filha vir correndo e pular no meu colo, e eu falava, ai, minha filha, não. Eu tava com os músculos das pernas, assim, nossa, era sem explicação. E eu me lembro, às vezes, à noite, pra virar na cama, quando o sangue esfriava, acordava à noite, né? E eu pegava a perna pra virar, de tanta dor muscular que eu tinha, porque... Só pegando o gosto um pouquinho, é isso mesmo, gente. Nós também, homem, quando chega aqui sem experiência, sem nunca ter trabalhado, eu também já sentia assim, quando chegar em casa, parecia que eu não estava cansado, parecia que eu estava doente, parecia que eu tinha tomado uma coça. A gente tem isso. Trabalhando de servente, de tratorista, era aquela coisa assim que fala, caraca, o que está acontecendo? Dor por todo lado. E eu já vi muita gente reclamar disso. Então, essa é a realidade para quando você chega no Canadá, no Norte América, nunca trabalhou na construção e pega um dia pauleiro mesmo trabalhando de servente geral. Então, essa é a realidade. Sim. Então é isso, sabe? A primeira coisa que faz você querer desistir, achar que você não consegue, é essa parte de dor muscular. Tu sente muita dor, e principalmente quando você faz um movimento repetitivo, dá a impressão que tá tudo inflamado, que você não vai passar aquela dor nunca.
Então, assim... E o que te você sente muito incentivou, isso. Jaqueline, ficar, manter, não, vou vencer isso, eu vou acostumar? O que te incentivou? Assim, eu sempre fui uma pessoa de saber exatamente o que eu quero, como eu falei no início do outro vídeo, saber exatamente o que eu quero e focar naquilo. E quando eu pedi ela pra me ensinar, que eu disse pra ela que se ela me desse a oportunidade, eu ajudaria ela voluntariamente, e ela me ensinava, porque eu queria pegar contratos direto com o dono. Isso foi muito claro com elas quando eu comecei a trabalhar, sabe? Foi muito claro que eu me esforçaria porque eu queria ter contato direto com o dono, porque eu queria pegar contratos como elas pegavam. Eu disse pra elas, eu não vou trabalhar pra vocês. O fato de eu estar me oferecendo dessa forma é porque eu quero uma oportunidade de chegar no chefe. Lá no topo um dia. Eu queria chegar no chefe, então foi a oportunidade que eu vi de fazer isso. Demorou muito pra chegar lá, já? Não demorou, mas assim, é um caminho assim, muito, muito legal essa parte. E aí as meninas começaram a me treinar, que eu te falei, aí depois a outra começou a me dar $100 por dia, que já não era mal, Opa, não. Já começou a melhorar. Porque, 4 anos atrás era melhor, naquela época né? já tava bom, né? Aí ela me pagava, acho que era 15 por hora, se não me engano, alguma coisa assim. E era bom na limpeza. O fire tape eu não pagava, porque o fire tape, quando você tá aprendendo, tem a parte de ler o layout da flor, e se perde muito tempo. E é o que eu falo, que as pessoas não entendem o processo e acham que já chega dando lucro. E não dá. E é por isso que tem tantas pessoas que começam na primeira semana já desiste, ou na segunda que pensa assim, olha, já tô trabalhando e tal, sei fazer o trabalho. Não sabe. Porque se te soltar sozinho, você não vai fazer, né? Não vai fazer, não sabe. Hoje a gente ganha bem, né, Jaga? Vamos dizer assim, nós que tá aqui em geral, aqui há alguns anos, ganha bem porque nós passamos pelo processo. Começou lá embaixo e veio aprendendo. Estamos até hoje aprendendo, mas não adianta uma pessoa chegar hoje e querer comparar o salário com a da gente, né? Exatamente. E assim, uma coisa também que as pessoas não conseguem identificar. Eu tive duas professoras, digamos assim, que foi essa menina, que a Lana, um beijo pra você, Lana, eu adoro você, te devo, trabalha sabe, com sempre te também? Falei. É a esposa do rapaz que quebrou os pulsos, que eu fui ajudar ela. Trazer a Lana aqui um dia pra contar a história dela. A Lana tá no Brasil, você vai ter que buscar ela. Ter que ir lá, eu vou então. acabar de te contar. Que é ela e a outra é a Eliane, que tá aqui no Canadá. E as duas teve duas partes muito importantes pra mim. Uma me ensinou teoria, a outra me ensinou puxar. Então, assim, aí a pessoa fala assim, caramba, mas fulano tá te explorando, fulano quer que você acelera. Sim, você, se quiser entrar no jogo, você tem que se mexer. Porque se você não se mexer, vai passar a sua vez e o outro vai chegar no seu lugar. Isso. Então, assim, uma me ensinou teoria, tipo, que a Alana me ensinava muita parte de teoria, tipo, por que essa caixa vai ser aqui? Por que você tem que fazer o fire top nessa parede? Olha as evidências. Ela falava pra mim, olha no teto. Se você não descobriu o teto, você descobre na flor. Se você não descobriu na flor, você descobre na parede. Então, ela era muito, assim, muito clara na explicação. Então, tipo assim, quando ela me deixou, eu lembrava claramente tudo que ela me falava, porque ela era muito específica. Então, eu, assim, devo muito a ela. Então, sempre quando eu vou treinar uma menina, eu lembro do treinamento dela. E eu me lembro quando ela me ensinou a fazer perlite. Sabe as caixinhas que a gente faz a massa em volta? E aí eu fazia e depois eu falava, nossa, mas não tá bom. Aí eu falava, mas eu botei a massa toda. Aí um dia ela pegou uma lanterninha do celular e falou, deixa eu te mostrar. Aí ela mostrou e realmente via todos os buraquinhos lá. Aí você foi entender que realmente não e tava aí legal. Ela falou, você tem que fechar tudo. Aí ela falava, sabe aquelas casinhas de João de Barro? Ela falava, tem que ficar igual ela, fechadinho, não pode ter nenhuma gretinha. É verdade. Porque isso é onde e vai não pode passar ficar fumaça. demais, porque senão o drywall porque depois... o drywall não entra. Eu então já você tem que sofri muito limpar ali pra em fazer volta. aquilo, o drywall não ia de jeito nenhum. Então, porque tem um processinho ali que meu chefe me ensinou. Por acaso, é muita coisa, se for contar tudo nem dá. Mas o que acontece? Então foi isso. Aí as pessoas não querem passar por esse processo. Porque pra você passar de fase, você tem que entender a teoria. Pra você saber o que precisa fazer pra passar na inspeção, que tem tudo isso, né? E você precisa ter agilidade, você precisa ter velocidade. Então você vai precisar de uma pessoa que vai te puxar. Tem que saber fazer o trabalho e rápido, Exato, né? então você não tem que falar, fulano tá me explorando, fulano, ela tá te testando se você realmente vai passar essa fase. Se você não passar essa fase, tu não tem condição. O salário também vai passando de fase, né? Exatamente. E assim, pra você que quer pegar um contrato, trabalhar direto com a empresa,
Tu tem que provar isso, tem que mostrar isso. E assim, às vezes as pessoas, e uma coisa também assim que as pessoas não prestam atenção nisso, é que ele fica preocupado só com quem tá do seu lado. Não preocupa nele mesmo, né? Tipo, aí ela fala assim, minha chefe virou as costas. No caso, elas eram minhas chefes. Eu nem conhecia o meu chefe, não conhecia ninguém deles. Então, tipo assim, muitas pessoas, infelizmente acontece aqui muito das pessoas, principalmente os imigrantes, quando o chefe tá perto, trabalha, puxa, mostra serviço. Virou as costas, é o telefone, é enrolando e tudo mais. Em vez da pessoa preocupar agora, eu vou botar em prática o que eu vi o profissional fazendo. Exatamente. Aí aproveita que o chefe não tá e já começa a enrolar pra fazer hora, pra poder fazer mais horas, porque ele trabalha por hora e tudo mais. Então, ele pensa assim que só os olhos do chefe que te vê. E na verdade não é isso. Tem muitos olhos de olho em você, porque eles trabalham junto, é uma equipe. Todo mundo tá de olho, alguém vai dizer pra eles, olha, seu funcionário não tá trabalhando quando você vira as costas. Então aconteceu comigo isso, foi isso que você tá perguntando, como que a coisa aconteceu pra mim, assim, de quando eu comecei a trabalhar direto. Aconteceu que depois de uns 3 meses, mais ou menos, ele não conseguiu recuperar totalmente o movimento e tal dos pulsos, e eles decidiram a ir embora pro Brasil. E ela decidiu entregar o contrato, ela não conseguiu terminar o contrato. Ela falou, olha, eu não vou ter mais trabalho pra você, não vai valer a pena pra mim te pagar, porque eu não tenho trabalho pra você ficar todos os dias, eu não consigo controlar isso, infelizmente eu vou entregar o trabalho. E a Eliane estava fazendo o prédio do lado e era mais vantagem para ela passar o contrato, passar o resto do trabalho para ela, porque também eu nem tinha contato com o chefe, nada. Então eu pensei, cara, perdi, né? Agora já era, perdi a chance, aquela chance que eu queria. Agora. Então eu pensei isso, aquela chance que eu achava que eu ia ter, eu perdi ela, pensei assim. Mas olha como é o destino. Eu tive tanta sorte que o encarregado da obra era o filho do dono. Eu não trabalhava pra ele, não tinha contato nenhum com ele. O único contato que eu tinha quando ela não podia ir, que eu tava sozinha, às vezes ele me pedia algum trabalho. Mas eu não tinha que falar diretamente com ele, porque o trabalho não era meu, né? Então era geralmente ela que falava com ele e me passava as ordens. A menos que fosse uma coisa que ele precisasse de urgência, então ele falava a mim, olha, eu preciso disso, disso, disso. Então ele falava diretamente comigo. Quando ela tomou essa decisão de entregar o prédio, que ela me falou, e ela falou, hoje é o último dia que você vai trabalhar pra mim, e a partir de amanhã você não precisa ir mais e tal. E como eu tinha que dar satisfação pro encarregado, eu fui no escritório conversar com ele. Eu mandei uma mensagem pra ele, que eu tinha o telefone dele, ela me passou o telefone caso eu precisasse de alguma coisa, ou se ele precisasse, falasse diretamente comigo. Que era o filho do meu chefe hoje. É o mesmo até hoje? É o mesmo até hoje. Aí, eu pensei, caramba, eu vou ter que avisar pra ele que a partir de amanhã não vem, ele talvez vai ficar me esperando aqui, né? Então eu mandei uma mensagem pra ele, falei pra ele que eu precisava. Eu acho que, se não me engano, era até dia de pagamento, eu tinha que pegar o meu cheque com ele e eu ia avisar ele. Aí ele foi e falou pra mim. Eu falei pra ele, olha, hoje é meu último dia, a Lana disse que não precisa mais do meu trabalho e tal, e a partir de amanhã não vem mais, que ali entregar o trabalho. Aí ele falou, não, liga pro meu pai, o meu pai tem trabalho pra você. Eu falei pra ele, não vou ligar pro seu pai, não conheço seu pai. Isso, o filho do patrãozão, do chefão. Do grandão, E assim, eu fiquei muito insegura, porque é uma empresa grande, eu não conhecia, nunca tinha visto, já tinha uns 3 meses que eu tava lá e nunca nem tinha visto ele. Mas simplesmente porque você nunca tinha visto, ou porque você achou que você não estava preparado ainda para encarar essa responsabilidade? Na verdade, você ia dar um jump, né? Você ia sair de baixo ali do subcontrato para pular lá para cima, né? Eu achei que, tipo assim, eu achei assim, seria muito atrevimento seu ligar para um homem grande, assim, e ele nem sabe quem é você. Você acha que ele vai te atender? Tipo, é um cara que tinha... Mas nem o filho dele falando, o próprio filho dele falando, você se sentiu inseguro? Sabe, as pessoas às vezes deixam a gente assim, faz a gente se sentir assim, né? Mas eu falo assim que aquele menino me olhou devagar. E as pessoas olham a gente depressa demais. Né? E ele fez questão de olhar com os próprios olhos. Então, as pessoas olham a gente depressa, olham com os olhos dos outros, então eles não vêem realmente quem nós somos. Ele teve prazo de ver então, o seu ele trabalho. Tava olhando, ele tava de olho, tipo, essa menina, ela tem valor, eu vou ficar de olho aqui, né? Então, ele tava me analisando, né? Então, tá assim, vendo, pessoal? Cortando rapidinho, tá vendo como que é importante você
eu costumo sempre falar, pessoal, Jaque, dá o seu melhor, entendeu? Dá o seu Independente se alguém tá vendo ou não, né? Porque às vezes também nem você quando nem você acha que quando você acha que você tá, muita gente pensa assim, aqui agora eu tô sozinho, não tem ninguém me vendo, eu tô enganando ele, porque eu não tô pegando pesado. Mas na realidade só tá enganando você próprio, porque não adianta, alguém vai ver. Quem tá aqui há muitos anos sabe como que o trabalho começa, sabe como o trabalho termina e sabe se você produziu ou não. Sim. Então foi isso que aconteceu, né? A pessoa viu que você produzia, estava dando valor à oportunidade, foi onde falou para você ligar direto pro pai dele. Sim. E aí eu falei com ele que não ia ligar e tal, e no outro dia eu fui embora e ele me mandou uma mensagem, ele insistiu. Ah, é? Então você, tipo, não vou ligar mesmo, vem embora. Eu acho que eu tenho a mensagem até hoje. Eu fiquei tão, assim, feliz que hoje eu nunca nem apaguei a mensagem. Ele falou, olha, eu conversei com meu pai no jantar e o meu pai disse, ok, fala pra ela ligar pra mim. E eu pensei, caramba, eu ligo ou não ligo? Eu fiquei, tipo assim, uns 2 dias... Você tava difícil também, já. Eu tava insegura, falou, né? liga, insistiu e tal. Caramba, se fosse o outro, já tava ligando, né? Eu já tinha ligado e ainda ia pedir. Sim, eu me lembro quando eu decidi ligar, eu me ajoelhei no sofá da sala, assim, e fiz uma oração antes. Porque, pessoal, pera aí, a gente nem vai falar o nome da empresa porque a gente não sabe se pode, né? Mas é uma das maiores empresas que trabalha nessa área de oil do Canadá. É uma das maiores empresas, né, Jaque? Sim, é uma empresa grande. Era um homem grande, eu tinha razão de estar insegura. Aí você ajoelhou e tal? Eu me lembro assim, quando eu decidi, porque eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Aí foi onde eu pensei, eu já tenho não. Agora eu fiquei curioso, esse patrão, eu conheço essa empresa. Esse patrão é italiano, é canadense, português. É português? Português. Pensava que era italiano. Não, ele é português. Então você tinha vantagem, pelo menos não falar português. português. Ele falava português, foi uma vantagem, foi sim, muita vantagem. E aí, foi uma oração curta, nada prolongado não, porque tipo assim, se demorasse, às vezes mudava de ideia, né? E aí eu liguei, tremenda, eu me lembro que eu tremia pra ligar, dentro de longe. Eu não conhecia, nunca nem tinha visto ele. E eu liguei e ele falou, ok, mas tu tava lá no trabalho com meu filho, não tava? Como é que foi a conversa? Assim, ele ligou, e aí, patrãozão, chefão? Não, eu falei, senhor, seu Tony. E ele, falei, bom dia, ele muito educado, muito nice, ele é muito educado, uma pessoa muito humilde, uma pessoa maravilhosa. E aí ele foi e falou, ok, mas tu tava lá? E eu falei, sim, mas a Alana vai entregar o trabalho porque ela vai voltar pro Brasil, ela não tem condições mais de continuar, então deu isso. Ele falou, ok, mas eu tenho um outro trabalho pra sair aí, eu cheguei até a comentar que você ia pra lá, e a Eliane falou que você tava trabalhando com ela e tal, então eu não quis me envolver e tal. Aí eu falei, não, mas isso aí já é antes, as coisas já mudaram e tal. E ele falou pra mim, ok, o que você quer que eu faça então? Aí eu falei, meu Deus, a pergunta que eu não esperava, né? Ele perguntou, o que você quer? Então, o que queres que eu te faça? Eu falei pra ele, olha, eu não sei, eu só sei que o senhor tem uma empresa grande e eu acho que o senhor tem muito trabalho, né? Agora tu tem meu telefone, qualquer coisa, se precisar, me liga, eu tô por aqui. Foi só isso, a conversa foi muito curta. Rapidão. E aí ele falou, ok, eu vou ver, sempre busy, então a conversa é mesmo curta com ele. Ele falou, ok, eu vou ver aí umas coisas e eu vejo isso aí. Passou 2 dias, 6 horas da manhã, meu telefone tocou. E quando você teve essa conversa que você desligou, você pensou assim, nunca mais me ligue? Você pensou assim ou não? Não pensei. Então porque quando eu decido uma coisa, eu decido assim, isso vai. Entendeu? Tipo assim, eu demoro pra decidir. Eu sou daquela assim que molha o pé pra depois mergulhar. E quando eu decido. Difícil é molhar o pé. Molhou o pé, vai de cabeça na quando eu decido realmente, aí eu falo, não, isso vai. Porque eu primeiro dou aquela analisada, né? Então quando ele falou, eu conversei com meu pai no jantar, ele já não tava falando da opinião dele. Tipo, não, eu acho que meu pai tem trabalho com você, eu tô te vendo. Quando ele disse, eu conversei com meu pai no jantar, e meu pai disse pra você ligar pra ele, eu falo, opa, agora não é ele, é os dois. Então, tipo assim, eu esperava coisa boa, não esperava coisa ruim. Pode crer. Top. Então, aí ele me ligou, passou 2 dias, ele me ligou 6 da manhã e falou pra mim, tá trabalhando? Falei, não. Vai trabalhar hoje? Falei, não. Ele falou, então, eu tenho um trabalho pra você. Aí eu falei pra ele, não posso. Eu falei, eu não posso, eu tenho uma filha. Falei pra ele, eu tenho que arrumar uma babá pra minha filha. Primeiro, Mas amanhã eu posso. Ele falou, ok, tu vai amanhã. Amanhã tu começa. Falou pra mim assim. E já nem falou nada, só disse pra mim, amanhã tu começa, já mandou o endereço da obra, da onde era.
Nossa, E aí você já foi direto já pra desliguei. Já, e fui diretamente, trabalhar diretamente com ele. A partir daí eu já Você falava já tinha direto com o união? dono. Foi pra união? Como é que foi? Não, deixa eu ver se eu tinha união. Não, eu já tinha união, porque eles não aceitam a gente trabalhar. Acho que uma semana, assim, pra você experimentar o trabalho, se você vai gostar, vai ficar e tal, adaptar, eles deixam. Depois já tem que fazer a união. Eu já tinha união. Cara, eu desliguei aquele telefone pulando de alegria. Porque Correndo atrás da babá. consegui, né? E já comecei a ligar. Gente, preciso da babá. Gente, preciso da babá. Preciso da babá. Amanhã preciso da babá. Amanhã. E consegui. E até hoje eu tô lá. Eu nunca trabalhei em outra companhia. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu de vez em quando eu falo pra ele que se tem uma coisa que eu tenho orgulho Então hoje você falar, conversa diretamente com ele de boa. Sim, desde essa época. Então agora se a gente precisar de um trabalho, a gente já sabe o que Ai, tem que falar. Deus, não me coloque nessa posição. Vou falar com a Jaque, que a Jaque tem a senha agora. Eu já conheço o chefão. Não é bem assim. Não, Homem grande estão sempre longe. Mas, aí hoje você fala diretamente com ele, é difícil ou não? Falar com ele? Não é difícil porque... Porque acredito que de lá pra cá ele cresceu muito mais ainda, né? A empresa. Sim. A gente pensa que estão sempre crescendo, né? Mas assim, quando eu trabalhava... Aí eu comecei a trabalhar com ele assim e em pouco tempo ele já me deu o contrato. Mas eu fui conhecer ele pessoalmente, já tinha uns 8 meses na empresa. Eu só falava com ele por telefone. Conhecer ele pessoalmente já tinha uns 8 meses que eu tava trabalhando pra ele. E aí, porque a gente não vê ele muito, ele sempre vem muito busy, vem exatamente onde precisa e pronto. E comecei a pegar os contratos com ele. E às vezes no contrato, se você não tá dando problemas, tipo, você tá conseguindo fazer seu trabalho, organizar tudo direitinho, que ele não precisa ir até você pra ter uma reclamação, então ele não chega até você. Então quando ele chega, é alguma coisa que ele precisa te falar. Então assim, eu quase não via ele. Né? Eu então, quase isso é um não sinal via bom. ele. É um Tá bom fazendo sinal. tudo bem. Sim. Chefão não precisa vir no trabalho, tá todo mundo bem. Então assim, eu já passei 3 meses sem ver ele. Assim, E aí, já que você lá agora, você foi trabalhar direto, né? Aí já pegou mais responsabilidade. Sim. Continua fazendo a mesma coisa, já subiu de cargo, já faz outras coisas. Hoje você faz o quê, exatamente? Hoje eu não faço a mesma coisa. Na época, quando eu entrei fazendo o mesmo trabalho que as meninas me ensinaram, que era pegar o contrato com 4 etapas, que era do firewall, o fire tape, a limpeza do drywall e o scrape na floor depois dos tapes. E financeiramente eu tava feliz demais. Assim, pra mim mudar de posição foi quase que encerrar um casamento que eu tinha amor nele, sabe? Então foi muito difícil pra mim tomar a decisão. Então eu comecei a amadurecer a ideia, tipo, foram meses amadurecendo a ideia. Quando eu comecei a perceber, eu sempre fui assim, quando eu chego numa parte que eu vejo que não vai continuar, não vai progredir, não vai dar mais resultado, me incomoda. Porque eu fico querendo mais. Tipo, cara, eu acho que eu posso dar mais que isso. Então, eu cheguei num ponto assim, como se eu tivesse chegado no fundo do poço. Cavei. E cheguei no fundo do poço e não tinha mais nada. Tipo, não ia adiantar eu continuar cavando. Eu não ia passar daquilo. Eu era um label. Uma cleaner, que eles falam label, que a gente faz de tudo. Então, assim, eu não ia passar daquilo. Se eu ficasse 10 anos ali, financeiramente, tava ok. Mas eu não ia passar daquilo. Entendeu? Então, assim, eu tenho um processo de migração que uma profissão soma muito positivo. Muito importante, né? Muito importante nos processos de migração e tudo. E assim, o trabalho é excelente na questão financeira, ganha dinheiro. Porém... Qual é o teto máximo que chega numa profissão dessa? Quando você pega o pessoal tá entendendo. Quando você pega um contrato... direto, dependendo do tamanho do trabalho. E se você consegue fazer o trabalho sozinho, você consegue fazer aí $2.000, $2.500 por semana. Salário bacana. Você consegue, né? fazer o trabalho sozinho. É um salário bacana hoje já, com tudo caro? Nossa, uma mulher no Canadá ganhando isso é muito Você dinheiro. como mãe solteira hoje no Canadá, é um salário bom? É excelente. Dá pra poder pagar todas as minhas despesas e ainda sobra a economia. Ainda sobra um graninho ainda. Sim. Mas eu tinha um problema que esse trabalho oscila. Quando o prédio começa tudo acontecendo. Só que depois, quando termina a parte do firewall, do fire tape,
cai 2 times. Então o seu salário cai pela metade. Você tem que cumprir o contrato. Porque você tá trabalhando a piecework, né? A produção. Isso, você tem a produção. Então você pega um full não e de é repente ele só cai a pela carne, metade. tem que comer o osso também, tipo isso, né? Exato, exatamente isso. Então o que acontece? E quando ele tem outro trabalho já vindo, aí ele começa a te colocar em 2. Ótimo, mas você fica muito busy nesse momento, porque você tem que estar movendo de um trabalho pro outro. Então te dá mais estresse, mais preocupação. Mas acontecia algumas vezes o próximo trabalho não tá pronto e dá aquela caída e reduzir salário, que é normal em todas as profissões. Isso. Acontece de ter dias que você não conseguir fazer uma casa grande ou ter trabalhos mais... Verdade. É normal acontecer em todos, mas eu cheguei, como eu te falei, cheguei naquele ponto que eu não tava feliz. Eu sentia que eu podia mais, que eu tinha mais condição. Eu tinha condição de fazer melhor, ou uma coisa melhor. E eu tava naquela fase de querer encerrar tudo, sabe? De querer mudar mesmo, tomar uma decisão e procurar uma mas nova assim, profissão, apaixonada, tipo assim? sabe? Uma profissão, eu queria uma profissão, eu pensava em sair da empresa e qualquer coisa, mas com aquela paixão, tipo, cara, eu sou feliz aqui, sabe? Então, tipo assim, eu não tenho reclamação, eu tô feliz, e se eu me arrepender? E se, tipo, sabe aquele casamento que você quer acabar, mas ele tem amor, e você fala, mas e se eu me arrepender? Tipo, eu tô feliz, mas eu não tô feliz, tipo assim, entendeu? Então, a minha decisão concretizou quando veio a greve da nossa união, em maio do ano passado. Você foi, entendi. E aí eu fiquei 2 meses em casa sem trabalho. Às vezes a gente não tá conseguindo tomar uma decisão, mas quando acontece aí vem aquilo, aquela, a gente aí eu falo assim, é obrigada a mudar. E aí tem aquela frase assim, que é na crise que você vê a oportunidade, que vem a oportunidade. Você faz a crise uma oportunidade. Mas é verdade. Então foi o que aconteceu comigo. A crise foi uma oportunidade pra mim. Então, me deu coragem pra decidir, tipo, vai, ou vai, ou vai. Então, eu falo assim que eu tava no fundo do poço e quando a crise veio, eu falei, volta pra superfície, é agora. Aí é na hora que você vai pra tape finish, né? Sim, isso. Aí então eu decidi. Vamos dar um jump aí na tape finish e rematar aí. Pode ser. Aí eu fiz isso, Aí você deu um jump então na greve eu comecei a trabalhar com o pessoal que fazia tape, porque eu tava sem trabalho, eu não podia ficar sem trabalho, e falei pra eles, ok. Aí os meninos falaram, ok, quer vir trabalhar com nós, pra você fazer tape enquanto seu trabalho não volta? Porque o meu chefe não podia fazer nada, as uniões tava de olho e não podia trabalhar. E aí comecei com os meninos e eu fiquei apaixonada, adorei o tape. Fazer o tape finish e tal. Muito, os dedos do Will. O que era muito mais diferente do que você fazia? O estresse. Mais leve, era não, o estresse é pesado, muito pesado. Às vezes estou com minhas costas doendo, o ombro doendo. Eu senti muita dor. Eu tive uma dor na costela, assim, insuportável no começo, que eu não sabia de onde ela saiu, mas eu tinha. Parece que a minha costela ficou fora do lugar, mas eu continuei, sabe? Assim, que eu queria. De tanto pegar os baldes, as caixas de massa. Não sei se era lixa, o que era, sabe? A caixa na parede, pode ser. Mas aí, quando eu voltei, eu falei com o meu chefe. Eu dei um tempinho e conversei com o meu chefe, falei pra ele, olha, eu quero começar uma coisa séria com o senhor. E já tinha uns meses que eu não via ele, assim, pessoalmente. Sempre conversava mais uma mensagem e tal. E eu falei pra ele, eu queria conversar com o senhor sério, eu queria que o senhor viesse aqui. Eu chamei ele pra vir, e ele no mesmo dia foi. Aí eu falei pra ele, ele ficou assustado, tava assim com a carinha assustada, tipo assim, como assim, sério, né? Coisa séria. Aí eu falei pra ele que eu tinha decidido a mudar de área, que eu não queria mais fazer prédio, porque ele, sempre quando o prédio tá na metade, ele já começa a planejar o próximo. Então eu queria deixar claro pra ele que não planejasse pra mim. Sim. Ah, bom prédio, vamos no mesmo processo. Aí eu falei pra ele falou, mas por quê? Eu falei pra ele, eu na greve eu acabei tendo a oportunidade de treinar tape finish com uns amigos e eu gostei muito, eu quero mudar de área, eu quero mudar de profissão. Aí ele falou, mas pra quem vai trabalhar? Eu falei, não sei, eu não sei, eu só sei porque eu não ia trabalhar com os meninos que me ensinaram, era só mesmo o quebra-galho ali pra poder arrumar. Eu falei pra ele, eu não sei. Ele falou, tu tens quem vai te ensinar aqui na companhia? Que ele também tem o tape finish, né? Falei, não tem ninguém na companhia. Eu tô te falando que eu quero mudar de área. E eu gostaria de te pedir que me desse a oportunidade, porque o senhor tem o tape finish na empresa. Mas se o senhor não puder me dar a oportunidade, eu vou procurar uma outra pessoa. Mas eu queria primeiro pedir o senhor. Porque o senhor já me conhece meu trabalho, meu jeito. Isso. E aí ele foi e falou, eu vou ver isso, de repente eu consigo um rapaz, um menino bom meu aí que eu tenho, ele trabalha muito bem, pra te ensinar, se ele concordar eu posso te deixar fazer e tal. E aí ficou assim, mais ou menos conversado que sim,
Passou tipo 2 semanas, ele disse pra mim, olha, acho melhor você ir pra quem você tava andando e trabalhar com quem você tava andando, porque eu acho que não. Mas nesse período aí, então, dessas 2 semanas, aí você ficou fazendo o quê? Ficou parado? Não, aí eu disse pra ele que eu ia cumprir o contrato, que até então eu não tinha terminado o contrato. Mas eu dei minha palavra, eu tinha um contrato, eu tinha que cumprir o contrato com ele, não podia sacanear, né? Isso. E eu falei pra ele, se o senhor não deixar, ok, não vou ficar chateada, eu vou cumprir o contrato, eu vou terminar o contrato. E depois que eu cumprir o meu dever com o senhor, aí eu decido o que eu vou fazer. E também, se o senhor deixar, da mesma forma, eu só vou começar quando eu terminar o contrato. Que aí a gente não faz bagunça. Eu falei pra ele assim. Aí ele, a princípio, parecia assim. Aí passou umas 2 semanas e ele falou pra mim, olha, eu falei com você sim, mas eu acho melhor a gente não fazer isso não, porque eu não sei e tal. Eu prefiro que você vá trabalhar com quem você andava. Nossa, eu fiquei tão chateada. Nossa, eu fiquei muito chateada. E aí pensei, caramba, eu vou ter que sair. Aí veio aquela paixão, perdi. Acabou o casamento agora. E agora? E agora como eu vou recuperar, não é isso? Vou divorciar mesmo agora. Porque eu falo assim, eu falo que trabalho é um casamento. Cara, você passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. E assim, e o casamento acaba quando você não é valorizado, quando você não é respeitado. E eu tinha as 2 coisas. Então eu falava, por que eu vou acabar com esse relacionamento se eu sou valorizada aqui, se eu sou respeitada? Eles respeitavam o meu trabalho, eu era feliz, era satisfeito com o meu trabalho. Então, tipo assim, eu não tinha perdido essa parte importante. Será que era naquele momento que eu te conheci trabalhando lá? Não, isso foi o ano passado, a gente conheceu uns 2 anos e meio atrás, eu acho, né? Então, assim, quando eu te conheci, foi bem no comecinho do primeiro prédio, que era as 2 torres lá, lembra? Então, aí, tipo assim, depois de 2 semanas ele falou isso, pra encurtar aqui, pra não ficar tão longo, que já tá longo até demais. Mas, desculpa, gente, mas a história é muito comprida. Deixa o like, se inscreve no canal, qualquer coisinha, vocês dão uma paradinha e depois vocês seguem assistindo. E aí, passou mais uns 2 meses, um dia eu tava inconformada, sabe, com a decisão dele, continuando o contrato ali, e não querendo partir pra outra, e eu mandei uma mensagem pra ele, por que tu falou na minha frente que sim, e depois tu disse que não? Pra quem tava com medo de ligar por aí no início, já tava batendo de frente com ele. Aí ele falou, pai, é que eu não sei se isso é uma boa ideia e tal. E aí fiquei chateada. E aí falei pra ele assim, né? Tem certeza disso? Você tem certeza? Porque se o senhor tem certeza, eu já vou começar a mudar os meus planos. Eu preciso já me planejar. Aí eu fui, tive uma conversa muito franca com ele, sabe? Eu falei pra ele, olha, seu Tony, eu gosto demais do senhor, eu tenho muita admiração pro senhor, eu tenho muita gratidão pela oportunidade que o senhor me teve, eu tenho o maior orgulho de falar que eu nunca trabalhei em outra companhia. Eu sempre fui respeitada, valorizada pelo senhor, pela equipe toda, nunca sofri nenhum preconceito, assim, muita coisa que a gente queria falar, mas não dá, né? Mas eu nunca sofri, assim, da parte deles, eu nunca sofri, assim, desvalorização, sabe? Eu sou muito feliz nessa parte. Então, tipo assim, eu acho que... Na realidade é assim no Canadá, né? A gente trabalha, a gente é valorizado. Quando a gente trabalha mesmo, que é o seu caso aí, viva, né? a gente é valorizado, né? Por isso que é importante você fazer a sua parte bem feita. Sim, então eu tive uma conversa muito séria, eu falei com ele, mas eu preciso que o senhor me dê uma posição, porque o senhor falou sim, depois falou não. Mas eu quero uma conversa séria com o senhor, bem decisiva, para mim tomar decisões a partir de agora, que a decisão que eu tomar a partir de agora vai ser o que eu vou concluir quando eu terminar esse contrato. E se o senhor mudar de ideia de novo, eu não vou poder voltar atrás, porque eu vou começar a fazer um caminho para me organizar, para quando eu sair daqui eu já estar encaixada lá, porque eu não posso esperar acabar aqui para eu me organizar. A minha vida ela é complicada, eu sou mãe solteira, eu tenho uma filha, tenho minhas responsabilidades, eu preciso ter certeza. O senhor tem certeza da decisão? O senhor tem certeza que o senhor vai me deixar ir? Porque se o senhor tem certeza, eu preciso planejar a minha vida. E aí ele falou, aí dá uma amolecida no coração também, né? Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o cara, se ele disser que sim, aí, você fica. Eu falei, meu Deus, eu acho que vai ter uma chance. Aí no mesmo dia, o rapaz estava trabalhando esse senhor que me ensinou, me ensina, a gente ainda tá junto até hoje, a gente é sempre aprendiz, né? Tem muita coisa pra me aprender ainda. Aí ele desceu e falou pra ele. E tinha um cara lá, junto, almoçando com eles. Ele subiu lá em cima e falou pra mim, olha, o chefe falou na frente de todo mundo hoje que tem um aprendiz pra fulano.
E ele perguntou quem era o aprendiz. Uhum. Ele falou, a Jaqueline. A Jaqueline, ele me fala Jaqueline. Jaqueline, português. A Jaqueline. Ele falou, ok, manda pra cá. Quando ele disse ok, manda pra cá, eu falei, consegui, né? Porque ele falou que dependia do cara. E ele falou numa posição firme, porque eu fui muito séria com ele na conversa. Então, tipo assim, ele não ia voltar, eu tinha certeza que ele não ia voltar atrás. Aí eu falei, aí ele falou, mas você termina o trabalho pra depois você começar. Eu falei, ok, eu vou terminar o trabalho. Terminava cara, muito. Nossa, quando ele me contou, eu fiquei ainda mais 8 meses lá depois da decisão. Nossa Senhora. Cara, eu não via a hora de acabar, eu tava muito ansiosa pra começar tudo mais. Você deu uma acelerada não, pra acabar mais rápido? Não tinha como, depende deles, né? Você sabe, é um dependendo do outro, tem que esperar a liberação da inspeção de um, de outro, então não tá nas minhas mãos. Não depende do outro, se dependesse de mim, eu trabalhava dia e noite, já pra terminar, pra começar logo. E aí, quando ele me falou, cara, eu pulei naquele corredor e eu pulava e eu corria pra lá, pra cá e ria e falava, sério, você escutou isso mesmo? Eu comemorei muito, eu fiquei feliz demais. Acho que foi o dia mais feliz que eu tive aqui no Canadá. Porque foi... Porque eu tava desiludida, numa fase assim, bem desiludida, sabe? E foi como se aquilo me desse uma vida, sabe? Eu fiquei assim, muito feliz. E foi isso, eu tô já... Enfim, aí você finalizou 8 meses e tal, aprendeu, hoje é uma tape finish. Assim, igual eu tô te falando, um bom tape mesmo, leva aí uns 3 anos pra ele não ter dúvida de nada. Então, qualquer profissão, né, a gente precisa de ficar alguns anos ali pra você falar, não, agora eu sou um profissional, agora eu aprendi. Sim. Porque ainda vem as maldades, né, você ter jogado ali, perceber o problema antes dele acontecer. Então, não é só saber fazer, não é só saber jogar massa na parede. Isso. Você tem que ter malícia no trabalho. Exatamente. Então, você é sempre um aprendiz, né? Então, mas eu estou muito satisfeita com o resultado, eu acho que eu já aprendi muita coisa, tenho desenvolvido muito bem, meu chefe mostra muito feliz e muito satisfeito, parece muito satisfeito, é o que aparece, o cara que me ensina sempre fala pra mim também que estou muito bem, colegas de trabalho que vê meu trabalho e fala, nossa, Jaque, você surpreendeu todos porque você tá aprendendo muito rápido, tá muito bem. E eu fico muito feliz com isso, Topzera, muito bom bom mesmo. É isso, a luta é essa e o Canadá não é fácil, mas que tem que ter perseverança não é fácil, e correr atrás, né? Quem tem força de vontade sabe o que quer. Isso. É só correr atrás, que aqui você tem chance, tem oportunidade. Eu amo esse país. Muito bom, Jaque. País, oportunidade, mesmo a terra gelada, país, oportunidade. Se você chegar, correr atrás, vai conseguir sim, igual a Jaque conseguiu, a Amanda conseguiu, nós tá conseguindo, e é assim. Tem oportunidade, vem preparado, estuda inglês, faz um bom planejamento, é isso. Jaqueline, muito obrigada por ter me recebido na sua casa e ter feito esses vídeos maravilhosos. Agora, se você permite, eu vou mostrar um pouquinho aqui o seu apartamento. Quero te perguntar quanto você paga aqui, Jaque, aqui nesse apartamento seu aqui. Tem quantos quartos? Tem 2 quartos aqui nesse apartamento, sala, quarto, cozinha. Muito bom, localização boa. Desculpa, quanto você paga aqui? Eu pago 1.850 mais as utilidades. Ah, é? Sai uns 2.000 então e pouco. Aí, ó, olha como é que eu fui recebido aqui, galera. Me senti lá em Minas Gerais hoje, ó. Queijinho fresco. Opa, nós vamos comer esse doce agora, mais um pedaço desse bolo. Pediu pizza também, mas pizza eu como sempre. Eu vou encarar aqui a culinária mineira, beleza? Muito obrigado, Jaque, por ter me recebido aqui, feito esse vídeo. Qualquer dia a gente mostra mais alguma coisa da Jaque pra vocês. Curte, compartilhe. Muito obrigada, gente. Obrigada você também, Aurélio. E um abraço a todos e boa sorte. Não desista dos sonhos. Quem acredita sempre alcança. Topzera, maravilha. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.